Hoje vai ser a segunda parte do curso, vai ser das 7 às 8. E para quem ainda não acessou, não conseguiu acessar o Drive, me manda a solicitação de novo. Eu vou colocar aqui o link do Drive, tá? Nele ainda está faltando dois, eu anotei aqui, está faltando 2 livros de eletroquímica, um de bioquímica e um artigo de biosensor. Eu vou colocar ele até hoje à noite, até umas 8h30, eu vou colocar esses documentos, que faltou ele na hora de eu puxar os arquivos da pasta ali. Mas assim que terminar o curso, eu já vou colocar esses documentos que estão faltando, que são os documentos de hoje, beleza? Ok, vou apresentar aqui os slides. Opa, vocês estão vendo aí? Sim, sim. Beleza. Então, gente, bem-vindos aí à segunda parte novamente. Hoje, então, a gente vai ver, só para recapitular aí, vamos ver aplicações na indústria alimentícia, mais focado assim no geral, vendo uma tabela de alguns biosensores que estão utilizados na indústria alimentícia e algumas aplicações mais detalhadas assim na medicina. Vamos entrar na área da oncologia, da nefrologia e o diagnóstico da dengue, diagnóstico do Covid-19. Então, depois dessas aplicações, vamos ver um pouco da construção e do funcionamento de um biosensor eletroquímico amperométrico, que, só para lembrar, o eletroquímico amperométrico é com base, então, em gerar fluxo de elétrons, então ele vai acompanhar a corrente elétrica que é gerada a partir de uma reação. E vou dar uma pincelada em filtros e algumas ferramentas, se vocês quiserem praticar essa parte de filtros. Então, iniciando aí, os biosensores na medicina, eles vão atuar principalmente no diagnóstico e prevenção de doenças, principalmente para tentar analisar um diagnóstico que não seja tardio, para tentar evitar ao máximo que a doença se espalhe, ou que o sujeito tenha falência múltipla de órgãos ou de algum órgão em específico, dependendo da doença. E eu coloquei uma coisa muito interessante, que pode ser uma alternativa para exames laboratoriais. Então, por exemplo, se tem alguma comunidade que mora em uma região remota, que não tem uma condição muito boa de saneamento básico, que pode ocasionar algumas doenças, seria interessante alguns agentes de saúde irem nessas regiões com os biosensores para testar esse pessoal. Então, não vai ter essa necessidade deles se deslocarem até o centro da região, fazer o exame laboratorial, esperar alguns dias, porque a praticidade do biosensor é imensa. Dependendo, o resultado é alguns segundos, no máximo minutos, assim, do resultado do biosensor. Então, pode ajudar muito nesse quesito. Aí, entrando na nossa primeira aplicação, vou falar um exemplo de um biosensor que faz o diagnóstico da dengue. Então, como que ele faz essa detecção? Ele detecta a proteína NS1. Essa proteína ela é secretada pelo vírus da dengue nos primeiros dias da infecção, que ocorre a infecção. Então, e o nosso corpo, ele vai combater essa proteína com um anticorpo que é o IgY. Então, eles vão isolar esse anticorpo em um substrato no eletrodo de trabalho, que é o eletrodo com a bolinha que eu mostrei para vocês na aula passada. E eles retiram esse IgY do ovo da galinha. Tá? No ovo, dentro do ovo tem essa substância, e eles conseguem isolar essa substância e deixar ele em um suporte para ser inserido no eletrodo de trabalho. Aí o que acontece? Então, o meu bioreceptor, que eu falei para vocês anteriormente, mas recapitulando, o bioreceptor é aquela substância biológica que vai se ligar especificamente no meu analito. Então, eu tenho uma solução cheia de outras substâncias, o bioreceptor é aquele que vai ligar somente com o meu analito-alvo, com a substância que eu quero que ele capte algum sinal ou vai mensurar a concentração dele. Então, o meu bioreceptor aqui é o anticorpo IgY, e ele está
no eletrodo de trabalho. Aí eu vou inserir a amostra, que no caso pode ser uma gota de sangue, e a proteína NS1 vai se ligar com o anticorpo. Então, quando essa ligação acontece no eletrodo, há uma alteração no fluxo de elétrons, que indica a existência da proteína na amostra de sangue. Então, vocês podem ver aqui nesse gráfico, aqui na direita, então, eu coloquei a ilustração aqui, né, que está no artigo. O artigo está referenciado no índice 9. Então, nessa foto aqui, um potencial ele vai se elevar quando acontece o diagnóstico da dengue durante esse tempo. Então, se acontece esse aumento no potencial no dispositivo, quer dizer que naquela amostra você está, por exemplo, se for a sua amostra de sangue, você, infelizmente, aí está com a dengue. Então, e nesse caso são utilizados 2 eletrodos somente, e por questão de curiosidade eu coloquei aqui o AMP-OP que eles usam, que é o INA 111. Aí tem até as informações dele ali, né, do VS, do mais VS, do menos VS, mas para quem é da área da engenharia elétrica, né? Mas se vocês querem mais detalhes em relação aos métodos que são utilizados nesse componente, na construção dele, tá tudo no artigo. Os biosensores que eu vou deixar aqui para vocês, as aplicações, eu quero mais indicar a funcionalidade dele, tipo assim, de modo geral, certo? Então, se vocês querem entrar mais na parte dos detalhes dos métodos, de como que acontece essa imobilização, que ali até fala, né, as substâncias, que a glutaraldeído, que é muito importante para você ligar o biorreceptor a um substrato. Mas se vocês querem entrar mais dentro dos métodos que acontecem, esses detalhes da construção do componente, é bom vocês lerem o artigo. Mas a funcionalidade eu vou explicar para vocês aqui como acontece, certo? De todos os biosensores que eu vou disponibilizar aqui no slide. Ok. Aí passando aqui do da dengue, agora vamos entrar no biosensor do Covid-19. A matéria inteira dele, o artigo também, foi dado na I3E Spectrum, que é uma revista do I3E, que divulga pesquisa científica, né? Então, peraí que travou, não tá certo aqui, beleza. Então, assim, nesse teste do biosensor, eles colocam até na matéria que talvez seria a chave para teste em massa, com mais confiabilidade. Por quê? Esse tipo de biosensor, ele consegue fazer no mesmo teste detectar o RNA viral, o anticorpo e o antígeno. Para vocês terem noção, o teste rápido, que é aquele da fitinha branca, que está escrito GC e IgM, que são os anticorpos, então já até falei, ele só vai verificar os anticorpos, ele não verifica RNA viral e antígeno. Então, esse tipo de teste dá mais confiabilidade. E para acontecer isso, tem que ter um bioreceptor para cada analítico. Então, demanda talvez mais trabalho, mais custo para você adquirir esses bioreceptores, só que dá mais confiabilidade no resultado. Dificilmente vai ter aquele caso do falso positivo, algo mais exato. Então, isso permite também você colocar um fragmento de RNA de um outro vírus, o anticorpo, você ficar diferenciando para que não seja algo muito provável de acontecer. Então, você vai tentar prever algum erro para que o teste seja algo próximo do perfeito. Então, como está sendo na descrição do slide aqui, sendo que essa abordagem pode reduzir os resultados falsos e fornecer informações adicionais sobre a saúde de um paciente. Então, até apaguei o nome da empresa aqui, mas se vocês quiserem entrar no site, eu disponibilizei para vocês na referência, e lá tem todos os detalhes em cima desse biosensor. E aqui também eu quis colocar um pouco da funcionalidade dele, que ele é um pouco diferente do que a gente está habituado a ver aqui nesse curso. Ele tem um componente parecido com o MOSFET. Para quem é de elétrica, aí já conhece o MOSFET. Para quem não sabe, o MOSFET é um componente que utiliza muito em sistemas de circuito digital, ele faz chaveamento, ele faz amplificação, e ele tem 3 portas ali principais, que é o dreno, o gate e o source. E nesse caso aqui, o gate, ele não é um material
que está escrito ali no MOS, né, que é MOSFET, que é um óxido metálico. No caso, é um material biológico, que é o meu bioreceptor. Então, no gate vai ter o meu bioreceptor. Então, esses sinais de tensão vão ser controlados pelo gate ali quando acontece a iteração com o meu analito. Então, a partir é, desse, dessa ligação, acontece um sinal de tensão e eu consigo detectar se a pessoa tem ou não o RNA viral, o antígeno, ou a presença do anticorpo. Então, é mais por questão de curiosidade, eu quis colocar esse diferencial aí dessa empresa em relação ao Biofet, beleza? Aí, saindo um pouco aí da pandemia, a gente vai entrar agora na biosensores para oncologia, que são os que detectam o câncer. Nesse caso, eu vou falar mais do câncer, detecção do câncer de próstata, mas vocês encontram a documentação de câncer de pulmão, que eu vou deixar no Drive, câncer de mama e entre outros aí. Então, esse biosensor, ele vai detectar uma proteína chamada fator de crescimento endotelial vascular. Mas, Luan, o que é isso? Eu até anotei aqui, essa proteína, o que acontece? Ela é secretada pelo tumor que está no câncer, que acontece quando a pessoa tem câncer de próstata. E essa proteína faz com que estimule a formação de vasos sanguíneos. Então, acontece também o crescimento do tumor. Então, ele pode prever não, mas fazer um diagnóstico precoce com a detecção dessa proteína. E também ele detecta um antígeno específico da próstata, que é o PSA. Essas siglas elas estão em inglês, que é o PSA, e o VEGF. Então, isso aí, com uma amostra de sangue, nesse biosensor, com 2 eletrodos, você consegue detectar essas duas substâncias. E para detectar isso, utiliza anticorpo. Então, vocês já conseguem ver que essas aplicações estão utilizando muito os anticorpos, né? No caso aqui é o IgM e o IgG, nessa pesquisa. Mas nos anteriores, ó, do Covid também, vai ter que ter um anticorpo para você detectar isso. No da dengue, dei o exemplo do IgY. Então você vê que na saúde começa a ter essa crescente de utilizar um anticorpo. Então é super importante esse estudo do que se liga ao meu anticorpo, qual sinal que ele vai realizar. E nesse caso aqui, ele usa alguns métodos eletroquímicos. E claro, se vocês quiserem mais detalhes em cima, tem interesse talvez nesse tipo de biosensor, tem bastante informação no artigo em si. Ele tem todos os métodos, e um método deles até que tem aqui, eu vou demonstrar para vocês, que chama voltametria cíclica. Mas eu vou entrar mais em detalhe com isso meio que no final do curso, beleza? Aí, partindo para nefrologia, aqui nessa parte da nefrologia, eu vou colocar a importância da creatinina, que ela é um biomarcador, como eu falei para vocês na primeira aula. Só relembrando, biomarcador é aquela substância que contém nos fluidos corporais que indica o funcionamento de um sistema do corpo, o funcionamento de um órgão, nesse caso o rim, mas pode indicar, por exemplo, o funcionamento do pâncreas, do estômago, de sistemas diferentes ali do seu organismo. Então, a creatinina é um biomarcador importantíssimo para o diagnóstico dessas doenças ali que eu citei, a DRC e o IRC. DRC é doença renal crônica e IRC, injúria renal crônica. Ali no DRC tá linkado para uma reportagem muito interessante, porém trágica, que cita que a partir de 2018 está crescente o número de pacientes com esse tipo de doença. E essa doença, ela é perigosíssima porque ela é assintomática no início dela. E quando começa a prejudicar muito o funcionamento do rim, começa a surgir sintomas. Então, os sintomas surgem quando o rim já está perdendo algumas funções, já está perdendo muitos néfrons, está caindo a taxa que o sangue é filtrado no rim. Então, você vai saber da doença só quando o seu rim tá meio que destruído. E que eles analisam
existência da doença com a creatinina. Só que o que tem de ruim nisso? A alteração da creatinina no sangue, na corrente sanguínea, vem tardiamente para essas doenças. Então, só vai diagnosticar quando surgir os sintomas, se você analisar pela creatinina. Então, quando o engenheiro biomédico for projetar um biosensor para tentar detectar essa doença antes que seja tarde, tem que tentar achar outros biomarcadores. E como que a gente faz isso? É estudando o sistema inteiro que está relacionado a essa doença. Então, o que eles fazem? Vou para o próximo slide aqui. Então, aonde que a gente vai achar esses outros biomarcadores? Então, no estudo aí que eu coloquei referenciado no índice 12, eles observam que o TFG, que é a taxa de filtração glomerular. Então, o que é essa taxa de filtração glomerular? É definida como a capacidade renal de depurar uma substância a partir do sangue. Acredita-se que o rim filtra 120 ml de sangue por minuto. Essa é como se fosse uma taxa meio que padrão. Então, se a pessoa tem a doença, essa taxa do TFG começa a diminuir, porque a doença vai reduzir os néfrons. Para quem não lembra muito bem, o néfron ele é a unidade funcional básica do rim. Então, ele é a unidade ali que vai fazer essa questão da filtragem do sangue. Então, quando a pessoa tem a doença, o TFG começa a diminuir progressivamente ao longo do tempo. Aí, você começa a me perguntar também, mas Luan, qual substância que vai indicar essa queda de TFG? Então tá, beleza, eu vi que o TFG está diminuindo, então isso pode talvez indicar que o paciente está com uma doença renal crônica e eu posso avisar ele antes. Mas que substância que vai indicar isso? Eles viram que os estudos estão indicando que a proteína que chama cistatina C é um ótimo biomarcador para avaliar pequenas diminuições de TFG. O que eles constatam nessa pesquisa? Que se o TFG diminui, a cistatina C vai ter um estímulo bem proporcional àquela diminuição. Então, o tanto de concentração que você tem dessa proteína no seu sangue, ela é proporcional a essa taxa que é responsável pela filtração glomerular. Então, ó, já é uma coisa interessante. Achei o biomarcador aqui, achei esse sistema que está sendo responsável pela doença, pela queda da taxa da filtração glomerular, e o biomarcador responsável por isso é a cistatina C. Ótimo. E como que eu vou projetar esse biosensor? Eu tenho que achar um bioreceptor que se ligue a ele e faça algum estímulo, certo? E já tem biosensores capazes de fazer isso, que é um biosensor óptico. Eu acho que ele foi feito, se eu não me engano, por volta de 2012. Ele foi projetado e está em fase de estudos também, estava em fase de estudos, mas eu penso que atualmente não tem algo certo de qual biosensor é o melhor para se utilizar em relação a isso. Sempre vai ter vários tipos de transdutores, pode ter um biosensor eletroquímico que detecta isso, um óptico que detecta aquilo. Então, mas o que eu quis colocar para vocês é o que está definido atualmente, que é um que foi feito em 2012, e tem uma resposta excelente, porque ele consegue detectar e quantificar essa substância em uma amostra de sangue. E como que eles fazem essa detecção? Novamente, com anticorpo. Só que nesse caso, o que tem de diferente? Eles vão imobilizar o antígeno que está na minha amostra em um substrato. Aí eles vão inserir esses anticorpos que vão se ligar ao meu analito-alvo, e assim acontece o estímulo. E esse estímulo, como esse biosensor é óptico, é através de fibra óptica. Então, o evento que acontece da ligação ali, ele causa uma alteração na espessura óptica. A espessura óptica é uma característica ali, vem da física óptica, que é uma relação de um logaritmo natural que compara uma intensidade que é transmitida e aquela que você recebe. Então, ela vai pelo comprimento de onda. Se aconteceu a ligação do anticorpo com o antígeno, no gráfico ali, eu esqueci de inserir o gráfico, até peço desculpas, mas se vocês forem olhar a pesquisa, no gráfico, o comprimento de onda, ele dá um pico
na montanha ali quando a amostra é inserida. Então, dá uma diferença na, na intensidade que está sendo emitida na substância que você está captando ali. Então, essa alteração nesse aspecto óptico, que é a espessura óptica, você consegue perceber que existe a cistatina C. Só que o que quantifica a cistatina? É um método matemático, um modelo matemático sempre vai ter um modelo matemático. Quando você quer quantificar algo, sempre vai ter esse modelo. E ele faz uma relação com um sinal de porcentagem que você consegue ver ali na íntegra ali na referência do artigo. Mas é uma aplicação muito interessante. Então, o meu objetivo aqui dessa aplicação da nefrologia foi de mostrar para vocês um problema e uma solução que eles identificaram. Então, eu tenho meu problema. Eu fui pelo óbvio, fui pela creatinina. Creatinina, todo mundo já sabe ali, é importantíssimo. Só que ela vai é, ser importante para descobrir só quando o cara tá ruim. E o que eu faço para saber se o cara já tem a doença, tá? É uma doença que é assintomática, eu quero saber disso antes. Então, tenho que buscar e estudar o sistema por completo, no que essa doença vai interferir, em qual sistema que ela interfere, o que vai alterar, qual substância que está envolvida nisso, que foi o que eu demonstrei para vocês aqui. Os caras estudaram e viram que a TFG diminui. Que biomarcador que está relacionado com essa taxa que diminui? Cistatina C. Aí fizeram um biosensor relacionado a isso. Então você começa a perceber como que é o caminho feito para você projetar um biosensor. Você tem aquele problema lá, você tem uma certa substância, você tem que analisar um certo sistema, e analisar o rim, analisar a doença, do que ele afeta, são N fatores. Só que se você fizer esse estudo completo, você consegue perceber, você consegue encaixar essas peças no seu quebra-cabeça do biosensor e projetar ele e, por exemplo, salvar vidas e não deixar uma pessoa, por exemplo, ficar na diálise por semanas, meses ou até anos fazendo diálise por causa dessa doença. E diálise, para quem não sabe, é algo muito caro e se der problema, a manutenção também é cara desse equipamento que faz a filtragem, né? Caso o seu rim perca muito a funcionalidade dele, você tem que ir para diálise. E é uma coisa muito cara. Então, é custo para o hospital, é dor de cabeça para o cara, ele pode até entrar para a fila de transplante. Então, olha o que um biosensor pode fazer na vida de alguém para uma empresa privada ou até para o Estado. Então, tem muita coisa boa em relação a você construir e desenvolver esse tipo de ciência. Só como eu estou de tempo aqui, se qualquer dúvida aí pode mandar. Minha voz está minha garganta está meio seca. Questão de o áudio, o vídeo, tá tudo certo aí, Léo? Tá tranquilo, Luan. Tanto voz quanto vídeo, quanto os slides. Opa, beleza. Então, gente, aí saindo um pouco da área médica, vamos entrar agora para falar um pouquinho da indústria alimentícia e dos biosensores. Então, a indústria alimentícia ela vai focar mais no controle de qualidade de alimentos quando se trata de biosensores. Eles investem fortemente em relação a isso, porque ele consegue detectar bactéria, consegue detectar o tanto de concentração de uma substância que você insere, e com isso você consegue ver, por exemplo, uma certa máquina, uma certa linha de produção ali está inserindo esse ingrediente em tanta quantidade, tanto por cento de glicose, tanta concentração de glicose num certo todo do seu alimento ali. E o biosensor ele consegue ver se aquela máquina está funcionando certo, se está colocando o tanto que eu peço, se está mexendo e a solução está ficando homogênea e esse tanto de glicose é o tanto que eu quero mesmo no meu alimento, tanto de frutose, o tanto de ácido málico e ácido lático. E, muito importante, questão de intoxicação alimentar, a existência de bactérias. Salmonela, e essas bactérias em geral, coloquei aí micro-organismos, substâncias tóxicas, proteínas, vírus, bactérias, tudo que faz mal, assim, vai ter um biosensor ali na indústria para verificar se tem essa substância indesejável no produto final.
Vou dar um exemplo aí. Com certeza, acho que todos aqui viram aquele caos que foi aquela cervejaria, se eu não me engano é Baker o nome, que caiu um componente lá que é tóxico para o ser humano, que acho que pessoas ficaram até paralisadas, tiveram muitos problemas. O pessoal ficou internado e podia ser resolvido com um biosensor para detectar aquele tipo de substância. Então, você vê a importância de deixar um biosensor para analisar essas substâncias indesejáveis na sua linha de produção. E o pessoal, depois que aconteceu isso, até está investindo fortemente nesse tipo de tecnologia. Aí, essa tabela aqui, não sei se vocês lembram, mas ontem eu falei que os biosensores eletroquímicos amperométricos são muito utilizados. Os mais utilizados dentre os que eu expliquei para vocês. E essa tabela aí é a minha prova. Nesse artigo, ele fala sobre a indústria alimentícia em geral. Ele coloca uma tabela dos que são mais utilizados, e as enzimas que mais se utilizam, os analíticos que mais são analisados também. Então, você pode ver que o amperométrico está em primeiro ali, eletroquímico está em segundo. Eletroquímico ele não coloca em específico se é o potenciométrico, se é o condutimétrico, mas para mim dá a entender que é entre potenciométrico e condutimétrico. Aí tem o óptico, só tem um óptico, SPR e o magnético. Então, você vê que a indústria também preza pelo custo, que eu falei para vocês também anteriormente. O eletroquímico é mais barato de fazer, questão de sensibilidade. Tem muito mais estudo também relacionado a ele, então a humanidade, o ser humano, o pesquisador aí, ele se aperfeiçoa mais em relação a esse tipo de equipamento. E, e você pode ver também que todos os elementos de reconhecimento, os bioreceptores, são enzimas. Então tem a glicose oxidase para você ver a glicose, frutose, desidrogenase, tudo com ase, isso aí é tudo enzima, tudo enzima. E vocês podem ver que tem muita enzima que está terminando com oxidase. Glicose oxidase, glutamato oxidase, lactato, colesterol oxidase, lisina oxidase. E por que tem que oxidar a substância? Isso eu vou ensinar para vocês daqui a alguns slides, que é uma reação de oxirredução que acontece. Essa enzima vai oxidar a substância em questão e vai liberar elétrons, mediante a um potencial que você coloca constante ali. Se não tiver esse potencial de oxirredução, não vai acontecer a reação. Então, a enzima oxida para liberar elétrons e você verificar, a partir da corrente elétrica que aumenta, a concentração do meu analito, ok? Aí, a gente vai entrar mais fundo em biosensores para ver a construção dele. Então, a gente vai ver a questão de enzimas, como é que funciona a cinética enzimática, por que eu tenho que mobilizar uma enzima. Vou dar um exemplo de uma reação enzimática também com a glicose oxidase. Falar um pouquinho de eletroquímica, voltar aí a alguns termos do ensino médio. Potenciostato, o que é um potenciostato? E alguns métodos relacionados ao potenciostato que você aplica no seu biosensor para descobrir a concentração de uma substância, ok? Aí, entrando em enzimas, uma enzima aí, então, para refrescar a memória de vocês, a maioria das enzimas são proteínas, só que existe uma exceção, que são alguns grupos de moléculas de RNA, ok? As enzimas, elas são catalisadoras altamente eficazes, então eles vão catalisar, acelerar um processo de uma reação, sendo que a estrutura proteica dela é dividida em primária, secundária, terciária e quaternária, que é o que vocês estão vendo aí na imagem. Então, a primeira estrutura são os grupos aí de aminoácidos, certo? Então, a estrutura secundária é um filamento aí genético, que tem toda essa estrutura dos aminoácidos. A terceira estrutura já é uma seção da enzima como um todo, e a estrutura quaternária é aquela que você visualiza com todas essas subunidades juntas na sua estrutura. Aí, dentro de uma enzima, existe algo que chama sítio ativo. Então, você já começa a se perguntar aí, mas como que a minha enzima se liga com uma coisa específica? Por que a enzima se liga com isso e não se liga com aquilo?
Por que ela tende a se ligar somente com algo? Por exemplo, a glicose oxidase, ela vai tender a se conectar somente com a glicose para acontecer a reação. Por que acontece isso? Por causa do sítio ativo. O sítio ativo ele é delimitado por resíduos de aminoácidos ali na enzima, com alguns grupos nas cadeias laterais. Então, vai ter algumas terminações ali de aminoácidos em uma região certa da enzima que vai se ligar ao substrato. Então, na minha solução ali, tem, por exemplo, glicose, colesterol, um monte de substância andando ali, por exemplo, na água. Tem uma solução com um monte de substâncias que estão solúveis ali na água, e eu vou colocar isso nessa enzima, nesse substrato que tem enzima para eu aferir, por exemplo, a glicose. Então, eu vou inserir essa amostra e o colesterol passa, por exemplo, a creatina vai passar, a ureia vai passar. Só que quando a glicose passar pela enzima, o sítio ativo, por algumas forças de ligação com esses aminoácidos, a glicose vai se ligar e a enzima vai englobar no sítio ativo o substrato. Ele vai sequestrar completamente a glicose na solução ali e fazer o processo da reação enzimática que vocês podem ver abaixo. Então, enzima mais substrato em equilíbrio com enzima-substrato. Enzima-substrato e esse ES e EP são meio que reações intermediárias, tá? Que é o processo que acontece daquele meu reagente se tornar um produto. Então, tem essa reação intermediária, que é o meu ES e o meu EP. Então, após essa fase intermediária, tem o meu produto, que é a enzima mais o produto, ok? Aí, entrando dentro da cinética enzimática, por que a gente tem que estudar cinética enzimática? É uma equação muito famosa na bioquímica, chamada equação de Michaelis-Menten. Ele vai definir uma relação entre velocidade inicial, que é a velocidade da reação, entre velocidade máxima que atinge, concentração do substrato e a constante Michaelis-Menten. Eu posso ter um errinho ali, mas já conserto quando mandar para vocês. Mas é a constante de Michaelis-Menten. E essa cinética enzimática, essa equação, ele vai representar o quão rápido que a minha enzima consegue englobar o substrato na minha solução. Então, você vai inserir ali a concentração do substrato, e o Km, como que você calcula ele? É metade da velocidade máxima. Então, esse gráfico, você tem muitas informações dele. Quando você compra, por exemplo, uma enzima, existe tipo um datasheet de enzimas. Tem um site que ele dá todos os detalhes da enzima, dá essa constante Km, se eu não me engano, da glicose é 20 milimol, quando você usa glicose oxidase, mas a cinética enzimática é muito importante para você modelar computacionalmente o seu biosensor, porque ele vai ser a parte da taxa de concentração que a enzima está englobando. Então, tem que fazer parte do seu modelo, caso você for utilizar a enzima, essa cinética enzimática, porque ele que trata especialmente do quanto de substrato que vai ser englobado pela enzima e liberado como um produto. Beleza? Mas aí, se eu não me engano, é 20 milimol o da glicose quando tem a glicose oxidase. Mas eu posso confirmar com vocês isso aí depois e deixar um documento no Drive lá. Mas é quase certeza. Aí eu vou dar um exemplo de reação enzimática, que é o da glicose oxidase. Então, o objetivo dessa catalisação é obter informação da concentração da glicose. Mas como que eu vou obter a informação dela? A partir de um sinal elétrico. Então, existe uma relação que é chamada equação de Cottrell, que vai ser uma relação entre corrente e concentração, que eu vou passar para vocês nos próximos slides aí. Então, a partir da decomposição do peróxido de hidrogênio, que é liberado aqui nessa reação, a decomposição dele, ele vai liberar oxigênio mais 2 íons de hidrogênio mais 2 elétrons. Então, esses 2 elétrons aí são para cada mol de glicose. Então, quando acontecer essa reação, e lembrando, essa reação só acontece quando tem um potencial constante aplicado, que é o potencial de oxirredução.
Então, quando acontece essa reação, vai liberar os 2 elétrons a cada mol. Então, a corrente vai vai disparar durante um tempo e quando acabar esse processo enzimático, a corrente vai diminuindo. Então, com esse pico de corrente, esse aumento de corrente, essa curva de corrente, você consegue saber a concentração da sua glicose, nesse exemplo, a partir de uma equação chamada equação de Cottrell, que eu vou entrar mais detalhes nos próximos slides. Aí, se tratando de mobilização de enzimas, por que a gente mobiliza uma enzima? O que é imobilizar? Imobilizar é você associar a enzima a um suporte ou matriz, a partir de um estímulo físico ou químico. E eu coloquei alguns exemplos ali naqueles desenhos ali, né, você pode deixar com uma enzima encapsulada ou uma enzima ligada. O que eu vi de mais barato é a distorção física, que é esse exemplo aqui. Acho que vocês não estão conseguindo ver direito, está meio embaçada a imagem, mas isso aqui é a distorção física. A distorção física é só você gotejar uma solução de enzima no substrato e ela vai se ligar junto com algum componente adicional, que pode ser o glutaraldeído, que eu falei com vocês que é utilizado naquele biosensor da dengue, se vocês lembram aí. Mas a mobilização ela serve, então, para você reutilizar a enzima e ter um aumento de estabilidade no seu biosensor. Então, se você quer reutilizar, na indústria isso é muito importante, a reutilização de uma enzima, ter a durabilidade dela, quantos meses dura, o quanto que você pode utilizar e ser estável. Então, aí entram os critérios para avaliar esse sistema de enzima suporte, que são estabilidade de fixação, estabilidade enzimática, resistência mecânica e capacidade de carga. E essas informações você consegue achar em muitas pesquisas aí. Eles têm que te dar se a pesquisa for para um motivo, for para um intuito de ser, por exemplo, de você, da aplicabilidade, de eu pegar aquela pesquisa e replicar ela, por exemplo, em um equipamento comercial, em, em alguma outra pesquisa que você altera uma vertente ali, só que você quer manter essa questão da mobilização. Então é muito importante você citar esses critérios, ou quando você for comprar já um biosensor com a enzima, saber esses atributos aí, ok? Como é que eu estou de tempo aqui? Beleza, uns 20 minutinhos, tranquilo. Aí então agora a gente vai relembrar um pouquinho de eletroquímica. Reação de oxirredução. Então, na reação de oxirredução, um dos agentes vai atuar como oxidante, recebendo elétrons, enquanto o segundo, atua como redutor, fornecendo elétrons. Então, é mais para vocês relembrarem um pouco do que viram no ensino médio e falar um pouquinho de potencial de oxirredução, que eu falei para vocês. Então, essas reações de oxirredução, elas são associadas a uma DDP, uma diferença de potencial. Então, a partir dessa diferença de potencial, se existir ela, vai acontecer minha reação e vai surgir uma corrente elétrica. E aonde é inserido esse potencial? Na minha célula eletroquímica. Então, como eu mostrei para vocês anteriormente, era aquele plastiquinho ali com os desenhos parecidos com esse desenho aqui. Então, nele eu tenho o meu contra-eletrodo, meu eletrodo de trabalho que vai ter meu bioreceptor e meu eletrodo de referência, ok? E o material, como eu falei também com o Leonichel na aula passada, ele pode variar muito. Ele pode ser de carbono, pasta de carbono, prata, cloreto de prata, ouro, platina, alumínio, entre outros materiais. Depende da sua aplicação, depende da durabilidade do material que você vai colocar ali, depende também de qual substrato você vai mobilizar a sua enzima. Então, existem vários materiais para várias aplicações. E para dispositivos vestíveis, por exemplo, você vai fazer um biosensor que vê a glicose no suor. Então, você tem que vestir ela no braço de uma pessoa e o eletrodo tem que ser flexível para ele ficar nessa superfície anatômica para levar em consideração a biocompatibilidade. Biocompatibilidade é uma característica de um componente que leva em consideração o conforto dele ser compatível com o formato anatômico por exemplo, do seu braço, se não vai te dar alergia, aquilo, então tem que funcionar perfeitamente
no braço do paciente. Então, não pode ser desconfortável, ele não pode sentir dor, não pode sentir uma reação alérgica ali quando você coloca o componente, ok? Então, existem eletrodos flexíveis para aplicação de dispositivos vestíveis, que são os wearables, para quem é gringo aí, beleza? Aí, qual é o meu equipamento que vai inserir esses potenciais e analisar a corrente que está sendo gerada? É o meu potenciostato. Então, o potenciostato é um dispositivo que possui um controle de tensão entre os eletrodos de trabalho e eletrodos de referência. Então, ele vai controlar uma tensão do WE e o RE. E também ele controla um potencial no eletrodo de trabalho contra o eletrodo. Então, ele vai colocar um potencial, vai controlar um potencial no WE, no RE, e entre o CE e o WE, ok? E existem nomes diferentes para cada potencial. Por quê? O potencial de polarização é aquele que você ajusta na programação. Então, é o que vai se ajustar dependendo do método. O potencial de compilância, ele é meio que constante. Então, ele só existe para motivos de comparações de potencial, para você realizar os cálculos. Mas o que é alterado, o que entra no método, na programação, é o potencial de polarização, que, relembrando, é o potencial entre o eletrodo de trabalho e o eletrodo de referência. Vocês estão vendo que essa máquina gigante aqui é o potenciostato, né? Então, como é que eu consigo aferir a glicose num componente tão pequenininho? Eu vou pegar aqui, eu comprei para minha pesquisa. Isso aqui, ó, vou até tirar a apresentação. Eita, ele é bem delicado, para vocês conseguirem ver certinho aí. Ó, nessa fita aqui, incrivelmente, tem 3 potenciostatos. Eles fazem essa função de controlar a tensão e eles são programáveis. A área dele, para vocês terem noção, é 4 milímetros por 4 milímetros. Então, hoje você já vê a tecnologia que tem. Então, isso aqui é utilizado para detectar glicose, detectar alguns gases que são tóxicos em indústrias, né? Então, isso aqui são 3 potenciostatos, eles são programáveis, e você consegue encontrar ele, você compra na China, você compra na Mauser, nessas lojas que vendem componente eletrônico. Então, é um componente super importante que vai fazer esses métodos que eu vou explicar para vocês agora, que é a voltametria cíclica e a cronoamperometria, ok? Vocês conseguiram ver certinho aqui? Nem perguntei. Ô, Léo, você conseguiu ver certinho aqui? Tá A dando pra ver fitinha? tranquilo sim, Luan. Eu não sei se o pessoal conseguiu ampliar, mas se colocar o mouse em cima da webcam do Luan e clicar em PIN, você consegue ampliar para ver a tela inteira. Isso. E ele tem 14 portas e tem as 3 portas que é para ligar os eletrodos. Aí tem também a comunicação I2C, né, que é o serial clock, serial data, para você conectar no microcontrolador. E tensão de referência, mas outras questões de filtro também que você pode aplicar nesse dispositivo. Mas isso aqui é super importante no seu dispositivo, que é o potenciostato. Nesse caso, ele é o programável, chama potenciostato AFE, que é Analog Front-End Programável, ok? O nome dele é LMP 91000, para se alguém se interessar e for pesquisar. Eu vou colocar o datasheet dele no Drive também, se vocês têm interesse, beleza? Tela inteira. Ok, compartilhar. Estamos finalizando aí já, gente, beleza? Ok, então, peraí, potenciostato. Ok. Aí entramos no método que é voltametria cíclica. Voltametria cíclica, ela é necessária para você achar o potencial redox. Então, se você produz um biosensor, mobiliza a enzima, você talvez não pode ter noção de algumas pesquisas, né, que isso pode ser tabelado se você seguir algum método. Só que, para ser preciso, você tem que achar esse potencial de oxirredução, ou potencial redox, também chamado. Então, ele se baseia em você aplicar vários potenciais diferentes durante um período de tempo, em um pulso no formato desse triângulo. Então, você pode começar ali com menos 1 volt, ir até 1 volt, e descer de novo até menos 1.
Se você quiser ser mais preciso, dá para fazer esse pulso várias vezes. E a finalidade dele, então, é para achar o potencial redox. E como que eu acho isso? Na resposta de corrente por potencial que eu aplico. Então, vocês podem ver que nesse gráfico aqui, quando eu atinjo esse potencial aqui em cima, a corrente dá um pico, que é o corrente de pico catódico, que é o IPC, que está escrito aqui. Então, se a corrente aumenta muito, acontece a minha reação na enzima, que é aquela liberação de elétrons. Então, vai aumentar a minha corrente elétrica, ok? Mas se eu aplicar um potencial ali negativo, vou ter minha corrente de pico anódico, que é a minha corrente aqui no pico, só que negativo. Então, quando tem esse pico, eleva muito grande o fluxo de elétrons, acontece a minha reação, é quando eu acho o meu potencial redox, ok? Então, a partir desse momento aqui, o potencial redox vai ser quando a curva começa a subir, não aonde está no pico. Isso aqui é bastante importante. É quando ela dá o indício que vai subir e atingir o pico. Esse é o meu potencial redox da do meu biosensor. Aí, Luan, atingi esse potencial redox, descobri ele, mas agora eu quero saber a concentração. Como é que eu faço? Cronopirometria. Ela é a técnica que vou aplicar esse potencial fixo que eu descobri e vou observar a resposta da corrente em relação ao tempo. Então, vou deixar esse potencial aplicado, mas como que eu vou fazer isso? Vocês podem ver que nesse gráfico aqui, não existe tempo negativo, mas antes de zero, no caso, né? Mas o que ele quer dizer com esse tempo antes de zero? Ele está deixando um potencial que não é o potencial de oxirredução. Então, o potencial de oxirredução vai ser quando o tempo inicia. Aí ele vai inserir esse potencial que eu descobri e o tempo da minha análise começa. Então, o que acontece é a análise no gráfico C, que é esse pico de corrente que dá e logo ela decresce por aquele motivo que eu falei para vocês quando eu estava explicando a cinética de Michaelis-Menten. Que então a enzima vai conseguir pegar o meu analito ali, por exemplo, e beleza, conseguiu pegar tudo de concentração, todos os mols ali que existiam, a maioria, certo? De substância que tinha ali que eu quero descobrir, e a corrente vai diminuir e voltar à corrente que estava no início, quando eu comecei a fazer a aplicação desse potencial. E aí, qual que é a relação de corrente com a concentração que eu quero descobrir? É a partir dessa equação de Cottrell. Então, nela leva em consideração o número de elétrons para cada reação, que no meu caso da enzima aqui, glicose oxidase, eram 2 elétrons. Então, meu N vai ser 2, F é a constante de Faraday, o A é a área do meu eletrodo que está sendo trabalhada quando você coloca a amostra, isso dá para você calcular, aferir pessoalmente, ou o fabricante vai te dar esse valor. A concentração inicial, que é o que você quer descobrir, o quanto que está ali na solução. O D, difusividade, você pode descobrir isso também a partir de uma solução controle, sabendo da concentração da solução, você descobre a difusividade. Ou o fabricante pode te dar também esse valor. Aí o π, todo mundo já sabe, e o T é a variável que está no meu eixo X ali do meu gráfico. Então, essa equação de Cottrell, você consegue descobrir a concentração em uma solução do analítico que você quer analisar. A equação de Cottrell é para esse método aqui de voltametria cíclica e cronopirometria. Você pode encontrar outros métodos, né? Se você utilizar biosensores ópticos, mas para eletroquímica é bastante utilizada a voltametria cíclica, cronopirometria, juntamente com a equação de Cottrell. Ok? Aí, Luan, beleza, gostei muito e eu quero estudar sobre isso, mas qual que é a projeção? Eu vou ficar desempregado? Como é que é o mercado de biosensores? Então, esse trecho eu peguei da revista de pesquisa FAPESP, que é bem conhecida lá, de São Paulo, e o que ele diz? Vou até ler para vocês aqui. Os biosensores constituem uma tecnologia em ascensão no mundo. Isso aqui é uma reportagem de 2018, então hoje está mais bem avaliado do que isso, até desse valor que está aí, mas continuando aí. De acordo com dados do Markets and Markets, que é uma empresa lá dos Estados Unidos, na área de TI,
O mercado de biosensores foi avaliado em cerca de 16 bilhões de dólares em 2016. Então, estima-se que isso alcance o valor de 27 bilhões até 2022. Então, tem muito ao que se fazer nessa área ainda, ela está em ascensão, e para mim, eu penso, e pelo que eu vejo também dos estudos e pesquisas, só tem a melhorar. Então, o mercado disso é amplo, e o mundo necessita de mais biosensores, até para no quesito de salvar vidas, na questão da indústria de alimento, você tem uma segurança na indústria, se você trabalhar na indústria com algum gás tóxico e tem o vazamento dele, você consegue detectar isso com biosensor também. Então, tem muito que se trabalhar com isso, e o mercado disso aí tá crescendo, tá em uma ascensão muito grande. Ok? Mas aí, Luan, o que vem depois de sensores transdutores? Gostei, vou fazer pesquisa em cima disso, eu vou tentar estudar na quarentena aqui, falar com algum professor, tentar falar com algum amigo de farmácia, de medicina, fazer algo em conjunto. Mas o que vem depois de construir esse dispositivo? Meu sinal vai chegar limpo, vai chegar bonitinho? Cara, não, o mundo não é perfeito aí, como sempre, vai ter algum erro. E esse erro, meu sinal vai ser um ruído. Para você remover esse ruído, existem os filtros, que são modelos matemáticos que removem esse ruído e deixa mais próximo do que seria o ideal na sua saída. Então, só para dar uma pincelada aqui, eu citei alguns filtros, que é o TKEO, que é o Tiger Kaiser Energy Operator, que é para aplicado também em sinais de EMG, que é eletromiografia, Running Mean Filter, que é um filtro de médias, você pega um período de amostras ali, faz a média, coloca nesse intervalo, faz a média, pula, faz a média. Vou mostrar um exemplo num gráfico no próximo slide. Tem o FR também, que é para sinais de fotopetismografia, que é aquele sinal do sensor de pulso, que é o do smartwatch. Tem também o Median Filter, que faz a mediana de algumas amostras, substitui, parecido com a média, só que com a mediana, no caso. Aí eu deixei alguns exemplos. O Tiger Kaiser Energy Operator é muito importante para EMG, para detectar quando acontece o pulso, por exemplo, uma atividade muscular ali. Então, ele vai tirar essas oscilações negativas e deixar como uma onda e um sinal positivo. Quem tiver interesse, eu tenho esse programa no MATLAB, desse TKEO, e eu posso colocar no Drive até depois, acho que vou até colocar, interessante. Tem o dataset desse sinal e o algoritmo em MATLAB. Aí eu coloquei também o Running Mean Filter, então tem esses dois modelos matemáticos, e eles vão varrer as amostras, né? Então é uma função que varre essas informações, essa minha variável em x, e substitui uma nova em y. Então, nesse primeiro gráfico aqui, o que está sendo filtrado, o filtro, após o filtro, na verdade, desculpa, é esse sinal em vermelho, e o meu sinal original é um em azul. Esse aqui é o Running Mean Filter, que faz as médias, o que está em azul depois de filtrar. Então, ele deixa o sinal mais bonitinho, sem esses espinhos no gráfico, né? Então, é uma aplicação muito interessante se você quiser já entrar na questão de filtros. E citei também algumas ferramentas aqui para praticar, que é o MATLAB, você também pode aplicar em Python, você que aí viu a aula do Armelin, pode aplicar, estudar um pouquinho de como carregar um arquivo .mat, existe isso no Python, carregar algum arquivo de um dataset. Então, Python dá para você fazer tudo que você imaginar também. Mas aí tem o MATLAB, quem gostar de MATLAB, se sentir mais confortável em aplicar ele também. E o Kaggle, que tem os datasets, que é um site aí da Google, que disponibiliza essas informações. Então, gente, aí revisando, mas bem rapidinho, porque acho que já até vai passar do horário, 7h59. Vimos aí os biosensores na medicina, alguns de detecção de dengue, câncer, do diagnóstico do Covid-19, uma aplicação muito interessante, que até uma revista do I3E trata como algo-chave para testes em massa. Vimos o geral de biosensores na indústria, questão da qualidade do alimento, construção desse biosensor, vimos o que eram enzimas, imobilização de enzima, atividade do potenciostato, os métodos ali do potenciostato, que é
voltametria cíclica e cronopirometria. E agora, no finalzinho, vimos alguns filtros e ferramentas que vocês podem utilizar para praticar a relação de você visualizar um sinal, já se acostumar com esse estudo de processamento de sinais, caso você queira ir para essa parte. Então, gente, aqui tem as minhas referências. Igual eu falei, falta colocar alguns livros e um artigo no Drive. Vou colocar isso quando a gente já finalizar o curso aqui. Vocês podem ter informação em relação a essa área de biosensores. Agradeço muito aí quem se inscreveu, quem se interessou pelo assunto. É uma área muito interessante que você pode, se você fizer um dispositivo desse, você vai ajudar muita gente, independente da área que você for, de substância que você for analisar nesse sentido, e porque o biosensor ele vai servir basicamente para você ter aquela precaução da pessoa não ingerir algo errado, para você prever um diagnóstico de uma doença que pode, talvez, a pessoa perder um órgão, perder várias funcionalidades no corpo dela e no organismo. Então, é uma aplicação super interessante, quis colocar isso no curso, enfatizar mais os biosensores pela importância que eu observei durante esse estudo que eu estou fazendo na minha pesquisa. Então, gente, o curso foi esse. Eu agradeço muito a presença de vocês, por vocês terem confiado aí em mim, terem ficado até o final. E muito obrigado de coração aí. Tem o meu e-mail, urbancrosat@gmail.com. Quem se interessar pela área também tem um interesse em fazer projetos relacionados a isso, tem o e-mail da área, o Instagram também, se você quiser seguir nas mídias sociais, nas redes sociais, tem o da BioEng e o do I3EON. Beleza, gente? Muito obrigado. Se você tem alguma dúvida aí,